2 Timóteo, capítulo 2, o verso 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aqui nós temos uma curta passagem, mas tem uma mensagem muito importante, tem muito a ver com o que Paulo vem dizendo em 2 Timóteo a essa altura. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem sobre uma ilustração. Imagine um congresso de médicos oncologistas, para tratar de câncer do pulmão. Câncer de pulmão é um dos tipos de câncer que mais mata pessoas. E nesse congresso serão apresentadas novas descobertas nessa área que irão revolucionar o tratamento. Na verdade, novas técnicas que, se aprendidas devidamente e aplicadas corretamente, fazem uma grande diferença na vida dos pacientes. Embora seja uma técnica trabalhosa, complexa, vem demonstrando sucesso até então de 100% dos pacientes, de eliminar por completo o câncer. Como você acha que médicos em um congresso dessa natureza se empenhariam para prestar atenção? Afinal de contas, estariam lidando com uma questão de vida e morte. Eu creio que as pessoas ficariam bastante aplicadas, não é? Elas estariam muito interessadas em entender o que estava acontecendo, em aprender aquilo ali, para assim poder salvar vidas. Mas e se em meio a esses profissionais houvesse alguns ali que tivessem eles mesmos sido diagnosticados com câncer de pulmão? Você conseguiria imaginar pessoas assim, desatentos, desinteressados? Acho que seria realmente impossível, não seria? Bem, o nosso assunto hoje, nessa passagem, é um assunto que deveria ter esse tipo de interesse para cada um de nós, porque existe um mal muito mais grave do que câncer, que destrói muito mais gente do que câncer e com uma morte muito mais terrível. E é um mal que você tem, e é um mal que eu tenho. E o nome desse mal é o pecado. Ele existe em cada um de nós. Todos nós temos o pecado. E o pecado é da seguinte natureza: ou você mata ele, ou ele mata você. E a morte que ele traz não é a morte física apenas, mas na verdade a segunda morte, o que o livro de Apocalipse define como o lago de fogo. Então, quando a Bíblia nos fala sobre o pecado e sobre viver uma vida que é uma vida de fidelidade a Cristo, todos nós estamos implicados nisso. Todos nós, quer sejamos pessoas salvas por Cristo ou pessoas perdidas ainda sem a salvação, sem uma vida convertida pelo Senhor, pela sua graça. Os nossos versos falam sobre essa questão da salvação e perdição. Você quer viver com Cristo? Você quer reinar com Cristo? Ou você quer ser negado por Jesus? Eu creio que você não quer que Jesus te negue no último dia. Então essas questões são de suma importância na vida de todos nós. Vamos olhar o que o apóstolo Paulo fala aqui nessa passagem. Ele introduz o verso 11 dizendo assim: Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. É uma expressão que Paulo usa nas epístolas pastorais para introduzir uma coisa que aparentemente já é conhecido, uma frase que outros já usam, que outros já conhecem, mas que nessa altura ele mesmo usa, ele mesmo
introduz no seu texto escrito, inspirado pelo Espírito Santo, com aprovação. É uma forma de dizer, isso que as pessoas dizem, isso é correto, isso aqui é uma coisa fiel, isso aqui condiz com a verdade. Fiel é esta palavra. Então, uma forma de apresentar um axioma já conhecido na igreja primitiva ali nesse período. Agora, nesse caso, aparentemente estamos lidando com o que seria a letra de um hino cantado pela igreja. O que leva a crer isso é o fato que ele tem ritmo e tem também o que chamamos de paralelismo, algo muito comum na poesia dessa época. E como as pessoas faziam dessa forma os seus cânticos, os cantos que eram também feitos a Deus nessa época, tudo leva a crer, embora não podemos provar com absoluta certeza, que isso aqui seja, na verdade, a letra de um hino que os cristãos cantavam naquela época. Ou seja, ouça o que eles estariam cantando. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, isso aqui seria o texto de uma música sendo cantada, então, pela igreja nos dias em que o apóstolo Paulo escreve. Há outro exemplo, assim, onde o apóstolo Paulo pega o que nós temos motivo para crer ser a letra de um hino cantado na igreja primitiva, é o que acontece em Filipenses capítulo 2, os versos 6 a 11, onde ele fala de Cristo, que ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, depois foi exaltado e tem um nome que está acima de todo nome. Aquela passagem também tem essa mesma característica. Bem, de qualquer forma, aqui então nós temos algo que era repetido, conhecido, fiel a esta palavra, ou seja, essas linhas que eu agora vou citar, coisa que vocês já conhecem, isso aqui eu cito com aprovação, isso aqui é certo, isso aqui é linguagem fiel. Fiel é esta palavra. Então vamos analisar o conteúdo dessa passagem da Bíblia, isso que era quase que certamente cantado pelos cristãos em suas reuniões. Primeira frase, primeira linha. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Cristo. Aqui a questão da vida que viveremos com Ele é vida eterna. Se já morremos, a morte que é representada, inclusive, quando o batismo representa o sepultamento para o surgimento de uma nova vida. A pessoa antiga morreu. Se isso já aconteceu, então nós viveremos com Ele. Agora, é importante ver que na gramática aqui no grego, estamos usando o que a gramática grega chama de uma condicional de primeira classe. E isso significa uma condicional que presume que isso aqui é verdade. É verdade que nós já morremos com Ele. Então, sendo que já morremos com Ele, isso sendo verdade, no passado, no futuro, viveremos com Ele. Veja que se morremos está no passado, se viveremos está no futuro. Então, se realmente nós já morremos para o velho homem, morremos para o pecado, morremos para quem éramos, então, de fato, no futuro nós viveremos com Ele. Isso é algo certo, algo com certeza. Então, ele está falando sobre um resultado garantido nesse sentido. Mas vamos parar e pensar sobre isso. Será que nós, de fato, já morremos com Ele? Você já morreu com Cristo? O que é essa ideia de se nós já morremos com Ele? Você sabe que o convite de Jesus é um chamado para morrer para si mesmo. Jesus Cristo convida as pessoas nesses termos. Eu vou ler as palavras de Cristo no Evangelho, estou lendo de Marcos 8. Ouça o que Jesus Cristo fala. Convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então Jesus chama as pessoas, e o convite é um convite à morte. Ele chama as pessoas: você quer vir após mim? Então morra para si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venha após mim, numa linguagem que naquela cultura, naquele contexto daquela época, era muito forte e vívido para retratar a ideia de seguir Jesus até a morte. Porque nós nunca vimos uma pessoa ser crucificada, mas naquela época era bem possível que o ouvinte tivesse literalmente visto uma pessoa pendurada numa cruz. E ele entenderia o quanto isso é grave. A linguagem de Jesus é muito gráfica aqui, até assustadora. Não é o tipo de linguagem do bom vendedor, né? Vem comigo, tome a sua cruz e siga-me. Isso em si é desestimulador para muita gente, mas é assim que Jesus Cristo se volta para as pessoas. Aliás, em Lucas 14, quando grandes multidões o acompanhavam, a Bíblia nos fala que Jesus Cristo, até em vista do fato que eram grandes multidões que estavam indo atrás dele, se volta e dirige-lhes essa palavra: ouça bem, se alguém vem a mim e ama seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus Cristo está vendo aqui é que grandes multidões estão vindo atrás dele. E ele reconhece que numa multidão de pessoas assim, não existe uma compreensão real do que é seguir a Jesus nesse volume grande de pessoas. E isso tipicamente é verdade. Esses movimentos religiosos que têm aí multidões de pessoas e que são muito populares, tipicamente não são de Deus. Jesus Cristo, quando multidões vinham atrás dele, ele começava a explicar o que realmente é seguir a Cristo e logo peneirava a turma. Pessoas abandonavam, pessoas iam embora. E Jesus costumava até virar para os que ainda ficavam e dizer: vocês também não querem ir embora, não? Porque seguir a Jesus, como ele exige, é uma questão séria. Não é uma vida tranquila. Envolve um custo a ser pago, um preço a ser pago. Então Jesus Cristo ilustra, ele fala: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Ou seja, vai dar para ir até o final com essa coisa? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E essa linguagem, não pode ser meu discípulo, que Jesus fala repetidamente, ele diz: eu não aceito o discípulo meio comprometido, meio não. As minhas exigências são de uma pessoa com o coração na coisa. Do contrário, não se qualifica, não pode ser meu discípulo. Então Jesus Cristo está nos chamando a uma entrega absoluta de nossa vida, Ele ser Senhor de nossa vida, Ele controlar nossa vida, morrer para nós mesmos, negar-se a si mesmo, é isso. Negue-se a si mesmo, é dizer: mas eu não quero, bem, o que eu quero não importa. Então é o que Jesus manda, e é isso, acabou. Essa é a atitude de um cristão. Por isso Paulo fala em Romanos, eu gostaria que vocês lessem comigo essa passagem, vejam em Romanos 8. Em Romanos 8, os versos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos mostra que isso é distintivo
de quem é convertido, de quem é salvo. Romanos 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Vamos parar aí, vamos observar isso. Aqui Paulo está simplesmente fazendo uma afirmação de fato. É assim que são as coisas. Essa é a realidade. Se vivermos segundo a carne, se viverdes, caminhais para a morte. Então a pergunta agora é: você vive segundo a carne? O que a carne pede, você faz? Você se entrega para a carne? Se você vive assim, então você está caminhando para a morte. Você está indo para a morte eterna. Você está indo para o lago de fogo. É isso que ele quer dizer. Mas, verso 13 prossegue e diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Está vendo o contraste? Sabe quem vai viver, e com certeza vai viver? A pessoa que não caminha segundo a carne, mas que mortifica a carne, mortifica o pecado, os feitos do corpo, e faz isso pelo Espírito. Veja bem, o Espírito é o Espírito Santo. Se ele habita em uma pessoa, ele santifica essa pessoa, ele conduz essa pessoa num caminho de santificação. A pessoa deixa de viver para si, deixa de viver para o mundo, deixa de viver para o pecado, e essa pessoa se torna então uma pessoa que mortifica os feitos do corpo. Então agora a pergunta é: você mortifica os feitos do corpo? Você mortifica o pecado? Ou o pecado é que te conduz? O que te conduz? A carne ou o Espírito de Deus? Porque o Espírito milita contra a carne, são opostos entre si. E não é possível andar no Espírito e satisfazer a carne. As coisas são opostas. E o verso 14 então diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, é isso que é filho de Deus. Filho de Deus é alguém que mortifica a carne, porque é isso que o Espírito Santo nos guia a fazer. Se o Espírito Santo está te guiando, ele está te guiando nesse sentido, pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, conforme o verso 13 no contexto aqui. Paulo está dizendo isso: uma pessoa que tem uma vida de renúncia do pecado, de consagração a Deus, de santificação, de progresso em santidade, essa pessoa é uma pessoa que o Espírito de Deus está guiando a sua vida. Isso é que é filho de Deus. Uma pessoa que não é assim, não é uma pessoa salva. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Está vendo a relação muito próxima que essa passagem tem com a mesma forma que Paulo se expressa lá em Timóteo? Se morremos, viveremos. Se mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Muito próximo o modo de se expressar. É bem uma forma paulina de se expressar. Veja também em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero que vocês vejam como o apóstolo Paulo entende essa questão que quando você se converte a Cristo, é isso que acontece. Você morre para o pecado. Você morre para quem você era antes. Quem eu era antes morreu. Aquele Daniel já era. Não existe ele mais. Ele morreu. Agora é uma pessoa nova que está vivendo. É isso que significa. E tem que ser assim. Mas aí não é uma coisa que você diz: aconteceu uma vez, aí depois disso voltou tudo a normal como era antes. Não, não é isso. É se mortificardes no presente, progressivamente, continuamente, ao longo de sua caminhada, é que você viverá no futuro. 1 Coríntios 15, verso 13, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo aqui fala é interessante: dia após dia morro. O que ele está querendo dizer? Morrer para o pecado, morrer para a carne,
é o que acontece quando uma pessoa se converte. Por isso, a pessoa é assim batizada, simbolizando que a pessoa morreu, foi sepultada e foi levantada em novidade de vida. Mas não é que a carne, então, nunca mais entra em conflito com a sua nova proposta de seguir a Jesus. Não, você vai ter que morrer dia após dia. E o apóstolo Paulo fala isso aqui. Dia após dia morro. Você morre dia após dia. Veja em 2 Coríntios, no capítulo 4. Esse mesmo contraste de morrer para o pecado, resultando em viver eternamente. 2 Coríntios 4, verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Está vendo aí de novo? Quando que você morre? Uma vez inicialmente e depois sempre. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Veja em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 15. O verso 15 aqui, o apóstolo Paulo fala assim: ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está vendo isso que acontece quando uma pessoa se converte? Ela passa a não viver mais para si mesma. Aquela pessoa morreu. Ao invés de viver para si mesma, essa nova pessoa, essa nova criatura em Cristo Jesus, vive para Jesus. E é disso que estamos falando aqui. Se com Ele já morremos, viveremos, certamente. Veja em Colossenses, no capítulo 3, eu quero mostrar essa ênfase que o apóstolo Paulo dá à natureza contínua disso na vida cristã. Se você, de fato, já morreu para si mesmo e já passou a viver para Deus, então isso vai ser o seu modo de vida e vai ser o que caracteriza a sua vida daqui por diante. Colossenses 3, o verso 5, a Bíblia diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Faz ela morrer. O que é fazer morrer? Mortificar. Mesmo tipo de linguagem que ele usou lá em Romanos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por todas essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora veja o que ele reconhece. Os cristãos são pessoas que tiveram um passado ímpio. Vocês viveram nessas coisas. Não é mais o caso. Vocês foram salvos. E quem está salvo é nova criatura. Como ele escreveu aos Coríntios: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Então existe uma mudança, uma transformação da pessoa. Ele diz: olha, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Era o estilo de vida ao qual você se entregava. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Está vendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Uma vez que você já se despiu do velho homem, é que ele trata como se fosse uma roupa. Você tinha essa característica, você tirou, jogou fora aquilo. Você se vestiu com uma nova característica. O novo homem que se refaz conforme a vontade daquele que nos criou, a vontade de Deus. Então, nesse caso,
fazei morrer. Faça morrer tudo isso. Despojai-vos. Tire isso da sua vida, essas coisas todas do pecado. Isso é o que é morrer para o pecado. É uma coisa que acontece em um dado momento quando uma pessoa é chamada por Deus e essa pessoa de fato se arrepende, muda de vida, crê em Cristo como Senhor e Salvador. Essa pessoa se torna uma pessoa que morreu para si mesmo. Mas aí é uma questão de dia após dia, morrer para si mesmo e viver para Deus. Morrer para o mundo, morrer para o pecado. John Owen, num livro sobre mortificação do pecado, escreveu o seguinte: você mortifica, você faz esse trabalho diariamente, esteja sempre envolvido nisso, enquanto você viver. Não deixe nem por um dia desta obra. Mate o pecado, ou ele matará você. E isso é muito real, irmãos. Ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Não é possível uma pessoa deixar que o pecado fique, permaneça, cresça e domine o seu coração e depois viver. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. E isso significa que se nós não morremos com ele, nós não viveremos com ele. É disso que o texto está nos falando. Então veja, uma questão de vida ou morte. É muito sério. Verso 12, em 2 Timóteo, capítulo 2. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se perseverarmos. E aqui o verbo já está colocando no futuro. O perseverar aqui está no futuro. O reinar também. Se nós perseverarmos, continuarmos perseverando no decorrer de nossas vidas, no futuro, e perseverar assim, até o fim, também com ele reinaremos. E novamente a ideia é, nós temos que continuar, nós temos que persistir no caminho, perseverar na fé, perseverar em santidade, perseverar em mortificar o pecado. E se isso nós fizermos, então, de fato, nós reinaremos com ele. E essa é uma declaração muito clara. E o que está implícito é, se nós não perseverarmos, nós não reinaremos, porque é esse que reinará, aquele que persevera. Agora, o que significa reinar com Cristo? Irmãos, isso é um modo de falar da salvação. Nós seremos salvos. Mas é um modo de falar da salvação que realça o quanto é glorioso ser salvo por Cristo. Porque nós reinaremos com Cristo. E isso que significa ser salvo. Ser salvo significa que você reinará para todo sempre. Vamos pensar sobre isso. Como assim reinar? Bem, há muito envolvido nisso. Existe o fato que quando Deus criou o ser humano e colocou nesse planeta, Deus lhe deu domínio sobre o planeta, um domínio que está comprometido com a entrada do pecado, e nesse mundo, ao invés de reinar, de fato, o que o ser humano hoje enfrenta é um mundo hostil, onde ele luta contra o mundo para do mundo extrair sua subsistência. E por fim ele acaba sendo derrotado e morre. Quando o ser humano pecou, parte da maldição veio nessas palavras: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Antes não era assim. Isso é, de fato, uma consequência da maldição. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Está vendo o que está sendo dito? A Bíblia nos retrata desta forma a realidade. É uma luta para sobreviver. E, enfim, a morte chega. Irmãos, isso não é o quadro de reinar. Mas a Bíblia nos fala da restauração. Quando Deus criar novos céus e nova terra,
Isaías, por exemplo, nos fala de como Deus criará novos céus e nova terra, as coisas passadas já não haverá nem lembrança delas, nem memória, de tão diferente, de tão melhor, mais glorioso que será. E o que acontecerá com o povo de Deus nesse contexto maravilhoso que ainda está por vir? A passagem de Isaías nos diz: vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Veja que contraste. Em Gênesis, fadigas, suor do rosto, e agora folgareis, exultareis, alegria, regozijo. Isaías ainda prossegue, e a profecia de Isaías nos diz: os meus eleitos desfrutarão de todo as obras de suas próprias mãos. E será que antes de clamarem, eu responderei? Ou seja, aquele convívio tão próximo com Deus, que não será nem necessário fazer uma oração pedindo a Deus, porque Deus já atenderá o anseio antes que ele possa ser expressado por nossa boca. Isso, irmãos, está envolvido na ideia de que nós reinaremos com Cristo. Mas veja em Apocalipse, capítulo 3. Você sabe que Jesus Cristo vai reinar? Ele já reina no céu, um dia ele voltará e ele reinará eternamente sobre a nova ordem, a nova criação que ele fará quando esse presente universo, céus e terra, forem tirados. Então ele reinará e ele terá um trono. Mas veja aqui em Apocalipse 3, verso 21. Ao vencedor, irmãos, é aquele que persevera até o fim. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Gente, já pensou? Sentar no trono com Jesus? Ele reinar com Jesus? Pois é justamente isso que a Bíblia está dizendo. Irmãos, se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Agora, o que significa bem essa questão de reinar? Eu acho que nós não conseguimos realmente criar uma imagem do que seria. Mas nós temos algumas ideias, algumas coisas que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos diz que os santos hão de julgar o mundo, julgar inclusive os próprios anjos. Sabe, haverá gente desse mundo que será gente importante na eternidade. Veja em Tiago, no capítulo 2, olha como a Bíblia nos mostra que se hoje no mundo existem os grandes e os pequenos, irmãos, haverá por toda a eternidade os grandes e os insignificantes. Mas quem serão? Não será como aqueles faraós que se enterravam com os tesouros, esperando que na próxima vida eles fossem ricos? Aquilo não adianta. Tiago 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Sabe quem vai ser gente importante na eternidade? Os que reinarem com Cristo, os que são ricos em fé, os que amam a Deus. Esses, ele prometeu, seriam seus herdeiros juntamente com Cristo. Jesus falou dessa forma, não? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E em Romanos 8, aquilo que nós já lemos, a Bíblia nos diz que nós viveremos com Ele, se nós morremos para o pecado. Mas logo depois, em Romanos 8, verso 17, a Bíblia diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que coisa impressionante. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós seremos glorificados com Jesus?
participaremos da sua glória, se somos o povo de Jesus que neste mundo sofre. Gente, que virada de mesas, que coisa extraordinária. Tem pessoas que nesse mundo têm uma herança maravilhosa, outras pessoas nem tanto. Já pensou ser herdeiro de Deus? É uma herança grande, incomparável. Irmãos, não subvalorize, não subestime o que a Bíblia está nos dizendo. Lembre-se de Jesus Cristo, quando ele falou sobre Jesus, quando ele voltar como o juiz, separando a humanidade em dois grupos, como o pastor separa bodes das ovelhas. A Bíblia diz: o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero destacar, irmãos, Jesus não disse: entrai para viver no reino. Ele falou algo muito mais profundo. Vocês notaram? Entrai na posse do reino. O que possui o reino, o que é o dono, o que é o herdeiro. É isso que ele está prometendo. Quando a Bíblia diz: se com ele perseverarmos, também com ele reinaremos. Irmãos, reinar com Cristo é uma coisa muito para lá de nossa compreensão. Nós só podemos ter um pouquinho de uma ideia do conceito. Não sei se você já quis ser nobreza, é uma coisa muito comum, né? Às vezes pessoas veem a nobreza do mundo aí, pessoas veem a glória deste mundo, ficam impressionados, né? Às vezes é um casamento real, essas coisas aí, eles gostam de colocar isso na televisão para todo mundo ver. Aí as pessoas se impressionam, né? Com aquela chiqueireza toda, né? As roupas, as coroas, os palácios, os transportes, né? O negócio é chiquerésimo, como dizem, né? Você acha que isso aí é chique? Isso é chique comparado com o que geralmente nós conhecemos deste mundo, mas olha, você não viu nada, nem os nobres deste mundo nunca viram nada. Coitados deles, se é só isso que eles têm. Porque é outra coisa ser filhos e filhas do Rei dos Reis. Isso, irmãos, é uma nobreza muito grande. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se não perseverarmos, irmãos, se não perseverarmos, não reinaremos, seremos excluídos com os demais, simples assim. É isso. É aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a pessoa que não perseverar, não reinará, não será salvo. Então o que a Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, é que, veja só, quem tem vida é quem já morreu. Quem reinará, quem terá a vida eterna, é quem perseverar. É quem persiste em viver uma vida de santificação, uma vida voltada a Deus. E ainda aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, a próxima frase do nosso texto declara assim: se o negarmos, ele por sua vez nos negará. E é aqui que ele realmente joga o contrário, que ele vem dizendo o positivo, mas o positivo já deixa implícito o negativo. Se já morremos, viveremos. Se não morremos, não viveremos, claro, é implícito. Se perseverarmos, reinaremos. Se não perseverarmos, nada de reinar, implícito. Agora sim, de fato, ele coloca nesse sentido: se o negarmos, ele por sua vez nos negará. O que é esse se o negarmos? Negar a Jesus, irmãos, é se nós renunciarmos a Cristo, se nós negarmos a nossa fé em Cristo, se nós abandonarmos a Cristo, se nós apostatarmos, se nós negarmos, ele nos negará. E isso aqui acompanha de perto aquilo que é dito em Mateus 10. O Senhor Jesus Cristo falou dessa forma: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Agora preste atenção na importância disso. Esses cristãos nesse período, nessas localidades aqui, Éfeso, onde Timóteo ministrava como pastor,
Esses cristãos conheciam de perto a experiência real que era perseguição, e mais perseguição estava por vir. E aqui então está esse recado bíblico: se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se você nega Jesus, se você abandona a sua confissão de fé, se você diz: o preço está caro, está alto, eu não quero, não quero mais, eu quero tranquilidade, eu quero que as pessoas me deixem em paz e parem de me atacar. Ok, você nega, mas ele também te negará, saiba disso. A pessoa que nega Jesus é a pessoa que no dia do juízo não será reconhecida como filho de Deus pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. E eu acho que isso precisa ser enfatizado e precisa ser claramente compreendido. É verdade que pessoas podem, em um momento de fraqueza, negar a Cristo e se arrepender disso. Aconteceu com Pedro, não é verdade? Mas Pedro, apesar de momentaneamente fraquejar, foi um servo fiel e ele, de fato, morreu como mártir. Jesus afirmou que isso seria o fim de Pedro. E a tradição nos corrobora essa informação. Mas o que nós sabemos sobre isso é que Pedro, por ser o tipo de pessoa que era, uma pessoa realmente salva e regenerada, não seria capaz de manter uma postura de quem nega Jesus, mesmo que naquele momento de intenso conflito, ele falou: eu não conheço, 3 vezes negou. Mas o que aconteceu ainda naquela mesma noite? Chorou amargamente. Foi naquela mesma noite. Você me mostra uma pessoa que nega Jesus e abandona e desliga de Deus e da igreja, das coisas de Deus, e vive dessa maneira, e vai passando o tempo e ele não quer saber. Irmãos, não se iluda. Uma pessoa assim não está preparada para partir deste mundo. Essa pessoa precisa se arrepender, precisa de uma experiência real de conversão. Certamente, é verdade que os verdadeiros cristãos perseveram. Jesus afirmou isso. Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A pessoa que não permanece é porque não é realmente discípulo. Uma pessoa que abandona a Cristo, abandona a sua profissão de fé, essa pessoa não vai ser salva. Ela será negada. No dia do juízo, Jesus Cristo diz: eu não conheço essa pessoa. Nunca vos conheci. Mateus capítulo 7. Então ninguém se iluda pensando: mas a pessoa pode sim se converter, receber o perdão, a justificação, depois ela nega Jesus, mas ela entra também, não entra? Não, irmãos, ela não entra. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Se nós o negarmos, ele por sua vez nos negará. Irmãos, tenha isso entalhado na sua alma, no mais profundo do seu ser. Você tem que servir a Cristo, você tem que perseverar, você tem que ser fiel a Cristo. Se nós perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Ele nos negará. Nós temos que ser fiéis a Cristo. Negar aqui significa rejeitar, recusar qualquer associação. É isso que acontecerá com as pessoas que negam a Jesus Cristo. Negam a Jesus Cristo, seja por terror
da rejeição da sociedade humana, da perseguição, seja por causa da tentação do pecado, do atrativo que o pecado traz. A pessoa que nega a Jesus e volta-se para o mundo, como o cão que vai atrás do vômito, como a porca lavada que volta para o lamaçal. Irmãos, essas pessoas não verão a vida eterna. Você vira as costas em Jesus, Ele não te assumirá no dia do juízo, tenha certeza disso. Verso 13, o texto ainda diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essa passagem é bem interessante. Talvez a tradução não seja melhor aqui. A palavra no grego, infiéis, é a palavra apisteu, que tem a ver com a, prefixo de negação, e pisteu, que significa crer. E o sentido é, se nós não cremos. Na verdade, uma coisa que ajuda às vezes a ter uma ideia de como o texto era entendido naquele período, é fazer uma comparação, como ele foi traduzido para outras línguas naquela época. Existem duas traduções bem antigas, assim, das primeiras décadas após o Novo Testamento ter sido escrito, ele foi traduzido para o siríaco e para o etíope. E essas duas traduções traduzem esse verso da seguinte forma: se nós não acreditarmos. Se somos infiéis, eu acho que no português traz mais uma conotação se a gente se comportar de uma forma infiel, né? Mas o texto realmente estaria dizendo mais uma coisa assim: se nós não acreditarmos, Ele permanece fiel, Ele permanece verdadeiro. Agora, olha em Romanos capítulo 3, porque a mesma coisa acontece na gramática grega, nas palavras, escolha de palavras de Paulo, em Romanos 3, verso 3. Aqui em Romanos 3, verso 3, o apóstolo Paulo se expressa assim: e daí, se alguns não creram, se alguns não acreditam, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. E ele prossegue, então fala sobre o fato que certamente Deus julgará o mundo. Agora vamos então entender o que ele está dizendo aqui. Se nós não acreditarmos, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo verdadeiro. Assim como em Romanos, nossa incredulidade não desfaz a fidelidade de Deus. E é como se Ele estivesse dizendo o seguinte: se nós não acreditarmos nele, ainda assim Ele continua sendo verdadeiro. O que você crê não influi na realidade nessas questões. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Se você crê, Ele é fiel. Se você não crê, Ele é fiel. E fiel, nesse sentido, significa que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Por exemplo, aquela declaração bíblica: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Isso vai se cumprir, Ele é fiel. Não tenha dúvida de que isso vai se cumprir. Se você crer, vai ser assim com você. Se você não crer, não vai ser assim com você. Sabe, as pessoas têm uma ilusão, às vezes, de que elas podem gerar a sua própria realidade projetando na sua mente, né? Gente, isso só funciona numa ilha lá em Nárnia, mais lugar nenhum. Se você acha isso, eu me lembro, um tempo atrás, Michael Jackson, aquele cantor, mudou de religião. E teve pessoas que, ouvindo disso, pessoas fãs, naturalmente, falaram o seguinte: mas se ele mudou de religião, eu vou mudar de religião para a religião que ele mudou. E eu perguntei a uma pessoa dessa, mas qual que é a lógica disso? Ele agora é a autoridade máxima em questões teológicas. A pessoa falou assim: não, porque assim, veja só, o que ele acredita vai acontecer com ele, se eu acreditar igual vai acontecer comigo. Ah, é?
Existe um pouco de verdade nisso. Mas não é do jeito que a pessoa está pensando. A pessoa está achando assim. Ele vai acreditar, então a força do pensamento dele vai gerar para ele o destino que ele imagina que ele vai ter. Não, isso não é verdade, não. Agora, a verdade é que se uma pessoa embarca numa religião falsa e você embarca atrás, você vai para o mesmo lugar sim. Mas não é que você vai produzir o seu destino. Irmão, se você acreditar na Bíblia, a Bíblia é verdade. Se você não acreditar, a Bíblia é verdade. Se você acreditar que você vai prestar contas a Jesus Cristo no dia do juízo final, você vai prestar contas. Se você não acreditar, você vai prestar contas. Não há escapatória. Não faz o mínimo de diferença o que você crê ou deixe de crer. E aqui, novamente, a palavra é dirigida a nós, é a nós todos. E é dirigida nesse sentido que diz: olha, se nós perseverarmos, nós vamos então reinar com Ele. Mas se nós não crermos, Ele continuará sendo fiel, o que Ele promete Ele cumpre, e Ele julgará o mundo com justiça. E a incredulidade será condenada. O que isso diz para nós? Irmãos, isso diz uma coisa muito importante para as pessoas que se dizem cristãs. Quero ler palavras do comentarista Albert Barnes, um presbiteriano do século XIX. Tem um comentário ao que eu me refiro muito, aprendo muito com ele. Ele disse o seguinte: ninguém pense que pode viver em pecado por ser eleito. O propósito de Deus na eleição certamente assegura a salvação, mas isso só tem a ver com as pessoas que vivem vidas puras. Nada seria mais desonroso a Deus que resolver salvar um homem que vive habitualmente em pecado, deixar ele ficar em pecado e salvá-lo. Nada seria mais revoltante ao coração de Deus o que ele está dizendo. E aí ele conclui e diz assim: se a doutrina da eleição fosse isso, né, o cara é eleito, então ele vai ser salvo, independente, né, se ele vive uma vida de mortificação da carne, ou se ele persevera ou não, ele é eleito, ele vai ser salvo. Se a doutrina da eleição fosse isso, seria então merecedora de todo o opróbrio que já recebeu. Porque muita gente tem repulsa à doutrina da eleição. Muitas vezes pessoas acham que é isso aí. Irmãos, isso aí merece repulsa mesmo. Mas não é isso a doutrina da eleição. A eleição é a eleição para a santificação, para a santidade. Sabe como você pode saber se você é eleito? Você não vai dizer: eu sei que sou eleito porque eu sei o que está escrito no livro da vida. Você quer saber? Confirma a sua vocação e eleição. Anda na luz. Persevera. É isso, irmãos. Uma especulação. Eu sou eleito, creio que sou eleito. A parte de uma vida que comprova pelos frutos sinais de uma salvação real, de uma regeneração, é ilusão. E não é isso que nós ensinamos, de forma alguma. Agora eu quero parar um pouco e pensar, então o que está sendo dito aqui? Está dizendo que nós temos que perseverar na fé. Nós temos que crer, e crer até o fim. Como é que uma pessoa perde a fé? Eu vi essa semana um pouco de uma aula do Don Carson, D.A. Carson. Eu achei muito interessante. Ele fez uma pergunta nesse sentido: como você lida na igreja com uma pessoa que chega para você e diz assim: olha, eu estou tendo dúvidas, eu não consigo mais acreditar no que a Bíblia ensina, eu acho que eu estou perdendo minha fé. Como que você lida com isso? E ele sugere você abordar uma pessoa assim, fazendo algumas perguntas. Ele dá alguns exemplos. Uma pergunta, ele diz: pergunta para a pessoa o seguinte: o que você anda lendo nos últimos 2, 3 anos? O que você está enchendo a sua mente? Ele diz: algumas pessoas simplesmente nunca foram confrontadas com perguntas difíceis e por isso elas nunca souberam também as respostas para essas perguntas. Então pode acontecer que a pessoa não conhece muita coisa ainda do cristianismo, não conhece muito da Bíblia, ouve por aí, ou
é confrontada com objeções à fé cristã e ela está abalada porque ela não sabe como responder. E pode ser isso, se for o caso, é muito simples, você mostra as respostas bíblicas, mostra a realidade através de algumas questões de apologética e você ajuda. A pessoa está assim com dúvidas porque ela se defrontou com perguntas que ela não sabia responder. Pode ser só isso, mas pode ser um problema pior. Pode ser um quadro de negligência. Então ele diz, pergunta, o que a pessoa anda fazendo? Qual tem sido a sua dieta espiritual? E sabe, isso é importante, porque se você não comer, não tiver nutrição física, sabe o que acontece com o seu corpo, não sabe? O seu corpo sente fome? Fome é uma ótima motivação para comer, não é? De vez em quando até um pouco demais. Seu espírito tem fome? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Seu espírito tem fome? Sua alma tem fome? Você tem fome da Bíblia? Fome pela verdade? Se você não come nutrição física, seu corpo definha, morre, adoece. A sua alma também. Não negligencie a sua alma, ela vale muito mais. Ai da pessoa que não tem fome espiritual. O crente que lê pouquíssimo a Bíblia, que não faz do culto uma prioridade real na sua vida, negligencia as oportunidades que tem de aprender pelo ensino na igreja, faz pouca oração, não clama a Deus por força para vencer a tentação. Esse crente, irmãos, está vivendo uma vida muito contraditória com a vida cristã. E o risco disso é enorme. O tempo vai passando, ao mesmo tempo em que essa pessoa não está pegando o que ela precisa espiritualmente, a sua mente vai sendo moldada pela cultura ímpia ao nosso redor. Essa cultura que, como diz Paulo, vai de homens ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A pessoa vai sendo inundada pelas opiniões e as perspectivas de vida dos incrédulos. Nós convivemos todo dia com incrédulos. Você acha que não esbarrando com essas pessoas somos afetados? Certo que somos, irmãos. Somos influenciados por aqueles que definem o roteiro dos filmes, dos programas de televisão que nós estamos consumindo, escrevendo os livros que estamos lendo, fazendo as leis e as normas para a sociedade em que nós vivemos. Pessoas incrédulas. E essas pessoas vão nos fazendo ambientar na sua própria forma incrédula de pensar. E nesse contexto, uma pessoa que não tem um regime de verdade bíblica vai se tornando cada vez mais mundana em seu raciocínio. E o que a Bíblia ensina vai se tornando cada vez mais estranho para a pessoa. A pessoa vai dizendo, isso aí? Daí a pouco ela está dizendo, eu não sei se eu consigo acreditar nessas coisas não. É difícil acreditar isso, né? Será mesmo? Será mesmo? Não sei não, viu? Paulo escreveu aos Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não pode ser igual à sociedade incrédula, ímpia. Ao invés disso, você deve seguir a verdade, seguir o crescimento em Cristo. Pessoa que negligencia o seu crescimento espiritual está numa posição muito perigosa. Você sabe que para desviar você não precisa fazer nada, não é? É para andar com Deus que você tem que fazer empenho. Veja em Hebreus, eu quero ler algumas passagens. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulos 2, 4, várias passagens.
Aqui a Bíblia diz em Hebreus 2, o verso 1: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe, a palavra desviar aqui é muito interessante. Não é você ativamente marchando em uma direção, mudar de direção. O desviar aqui é o desviar que acontece no mar, se você não tiver âncora, não tiver vela, não estiver remando, você simplesmente vai vagando, levado por tudo que está ao seu redor, e você sai de onde você deveria estar. É importante você se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para jamais você ser assim, levado embora pela correnteza, levado pelas ondas. Irmãos, isso acontece com pessoas, isso é real. Capítulo 4. Você quer entrar no descanso de Deus? Quer entrar na vida eterna? Verso 11 diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemo-nos, irmãos. Capítulo 5, verso 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como que necessitados de leite e não de alimento sólido. E olha que puxão de orelha. Pessoas que, considerando o tempo decorrido, o tempo que essas pessoas já estavam na igreja, poderiam ter avançado e progredido e aprendido. E se tivessem feito isso, a esse momento de crise em suas vidas, em que estavam cogitando virar as costas em Cristo. Eu acho que eu vou sair da igreja, acho que eu vou lá para a sinagoga, mais seguro. Se eles tivessem aproveitado o seu tempo, não estariam nem cogitando uma loucura dessas. Mas a negligência, dando o tempo passando, e a pessoa não querendo saber de aprender da Bíblia, não querendo saber de aprofundar, não querendo saber de ter uma vida com Deus. Gente assim, irmãos, é que acaba se desviando e acaba apostatando. Isso é trágico. É por isso que o apóstolo Pedro, quando fala sobre essa questão, você quer saber se você é eleito? Quer saber? Quer confirmar sua vocação? O fato que você realmente foi convertido? Quer confirmar sua eleição? O fato que você é um dos eleitos? Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, crescendo, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa maneira, e não tem outra maneira. Sabe, nós estamos na virada do ano. O que você vai fazer no ano de 2018? Você vai crescer espiritualmente? Ou você vai vagar, esfriar, negligenciar as verdades ouvidas? Não brinque com isso. Não brinque com isso. Você mata o pecado, ou ele mata você. Não brinque com isso. Como está a sua vida espiritual?
Como foi o ano de 2017? Você e a Bíblia? Você e as coisas de Deus? Spurgeon, em uma de suas frases, ele diz assim: tem poeira suficiente acumulada em algumas Bíblias, que dá para ir lá e escrever nela com o dedo, perdido. Coisa triste. Ter em casa uma Bíblia e não fazer uso. Irmãos, Deus nos deu os meios da graça. Nós temos que fazer uso deles. Não podemos negligenciar. Então isso é outra coisa que ele diz para sondar e perguntar o que está acontecendo na vida da pessoa, porque muitas vezes as dúvidas da pessoa que diz, olha, eu não sei, eu estou tendo dúvidas. Essas dúvidas resultam exatamente por causa de uma negligência nos seus deveres espirituais. Aí dúvidas surgem mesmo, a culpa é da própria pessoa. Ele diz, o Carson ainda, mais uma coisa que ele pergunta para as pessoas, ele pergunta diretamente e fala assim: com quem você anda dormindo que não seja seu cônjuge? Ele disse que ele já pegou reações mais diversas com isso, que pessoas às vezes ficam surpresas, não, como assim, né? E que tem pessoas que simplesmente avermelham toda. Essa pergunta pode revelar muita coisa, às vezes não seja isso especificamente, mas a vergonha costuma bater instantaneamente quando a pessoa sabe que existe pecado na vida dela. Sabe, muitas vezes a pessoa que diz, eu não acredito muito as coisas da Bíblia não estão fazendo sentido para mim. Sabe por quê? É porque, na verdade, essa pessoa está vivendo em pecado. E você vive em pecado? Irmãos, o pecado é enganoso, o coração é enganoso. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. E você começa a descrer. A pessoa começa a praticar um pecado. E logo ela não tem mais alegria nas coisas de Deus. As coisas de Deus já não fazem mais sentido para ela. Tudo, irmãos, culpa do pecado, e o pecado vai deturpando a mente da pessoa. Olha em Efésios capítulo 4. Eu quero que você veja. Quando uma pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa é envereda pelo pecado, Deus também se afasta dessa pessoa, se retira dessa pessoa. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Mas nós rapidamente perdemos o rumo moral e a noção da realidade espiritual, se nós não evitarmos o pecado. Efésios capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade, futilidade, aquela coisa inútil, seus pensamentos são vãos, mas eles andam nesses pensamentos. Os pensamentos, as coisas que eles acreditam que as coisas são assim. Mas sabe por que eles têm isso? Sabe por que seus pensamentos são vãos? Uma coisa puxa a outra, veja o verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Está vendo aí? O coração está duro, então eles ficam na ignorância, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, resultado, pensamentos vãos. Verso 19 diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Sabe, é por aí que vai. Você dá lugar ao pecado. Sabe o que acontece? Você começa a pecar e começa a pecar. Irmãos, seu coração endurece, você se torna insensível. A pessoa prega para você a verdade não te toca. A pessoa mostra para você o que Deus fala, e a Bíblia não mexe com o seu coração. Você se torna insensível. Cuidado, não brinque com o pecado. O pecado destrói, o pecado mata, o pecado te leva para o inferno. Não brinque com o pecado.
Veja o verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Irmãos, você tem ouvido essas palavras? Você tem ouvido isso? Tirar o pecado da sua vida, a mentira, a ira, a amargura, falta de perdão, imoralidade, cobiça. Você tem tirado essas coisas da sua vida? Você tem despido o velho homem e revestido do novo homem? É preocupante, irmãos. Eu achei interessante essa semana, um pastor e um dos nossos irmãos colocou uma coisa que rodou a internet, chegou em mim várias vezes, algumas pessoas compartilhando. Falou sobre um seriado, uma série que está muito popular aí entre os ímpios, chama Game of Thrones, no inglês, né, o Jogo de Tronos. Disse assim: há cristãos conservadores que se preocupam com o casamento, a moralidade e a decência em tantas outras áreas, mas é desconcertante que deixem Game of Thrones passar batido. E é mesmo. O que você anda enchendo a sua mente? Cuidado, irmãos. Essas coisas imorais nem se nomeiem entre vós, como convém a santos. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Apague as luzes, apague a verdade de Deus, e nas trevas você ficará perfeitamente confortável, acreditando que está tudo bem, não vendo que o abismo já está te tragando. Irmãos, não brinque com o pecado. Deus entrega. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem as coisas que não convêm. Romanos capítulo 1. Irmãos, ouça a palavra de Deus. Ouça a exortação da palavra de Deus. Se morremos, com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se nós o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se nós não acreditarmos, Ele continua sendo verdadeiro. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração.
Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.